Olá, pessoal do PG. Segue a gente, deixa o like, se inscreve aí no canal. Ajude o canal a crescer. Compartilhe os vídeos, vai, dá essa força. Segue nossos canais parceiros, vocês sabem quem são. E claro, compre a HQ do Tony Fernandes pelo canal. Vocês também estão favorecendo o canal. O link tá aí, o telefone está aí na bio. E não se esqueça, doe Pix e a sua apoia esse canal. Vocês também estão ajudando o canal. E claro, ajude a Jaque. E hoje, pessoal do QG, nada mais, nada menos, vamos continuar falando de Batman. Sim, nosso querido Homem-Morcego, só que do querido, do nosso arqui-inimigo, que, que foi parte da, que foi, quase virou, o segundo foi parte da equipe Capuz Vermelho. O Capuz Vermelho surgiu no Behind the Red Hood. Ele é o vilão e na história Bill Finger, o homem que mais tarde se transformaria em Coringa, foi um que usou o capuz vermelho, o manto do capuz vermelho. Ele usava essa fantasia que depois que ele caiu no, nos produtos químicos, ele aproveitava para usar o capuz vermelho para mandar nas gangues e ficar cercando o Batman. Sem falar que depois ele vira um novo Coringa nessa versão, lá no humor, que é na versão graphic novel da Pedra Mortal. E no segundo Capuz Vermelho foi o nosso querido Jason Todd, e ele, devido a ter ser espancado pelo Morte de Família, pelo Coringa, ele se torna o Capuz Vermelho. Se tornaria um, depois um grande inimigo e aliado do Batman. Ele comanda as gangues de, de Gotham. Ele apareceu em 83, como 83 apareceu Jason Todd como Capuz Vermelho, na Batman 357, criado por Gary Cole e Don Newton. E além do que, ele sempre não ajuda tanto. Hoje em dia ele ajuda mais, ele faz as suas coisas, mas ele sempre tem a rivalidade com o Batman, por causa que ele foi excluído depois que entrou o novo o Asa Noturna quis treinar ele. O Jason Todd, ele segue esse papel de sanguinário por causa que quer dominar tudo e passar por cima do próprio Batman e do Asa Noturna. Asa Noturna eu já falei dele aqui. Então, ele continua. O, ele é conhecido como Robin Capuz Vermelho. Ele tem irmão como o pai adotivo Bruce Wayne, Dick Grayson como irmão, Lance Brunner como irmão, Tim Drake como irmão, Cassandra Cain como irmão e Diamond Wayne como irmão. Todos que o Bruce pegou para virar Robin ou alguma coisa do tipo, ele acabou sendo irmão adotivo dele. E o que, que você vê? O... Depois que o Coringa faz o espancamento nele, faz o quê? Ele perde a memória, uma parte da memória, e começa a comandar as gangues de Gotham. E começa a querer levar para o Vasco o Batman e o Robin. Só que depois o Batman traz de volta ele para equipe, só que ele segue de uma forma independente, ele segue sendo sem lei. Que nem o Batman tem as regras dele, mas ele segue sem lei. O Jason Todd, no fim, ele se torna um personagem sanguinário. E quantos personagens quantas pessoas a gente vê que depois que perdeu a consciência, se tornou sanguinário? A gente tem um monte de pessoas que acabam se tornando sanguinárias, se você for ver, por causa que perdeu a humanidade. O Robin, nada mais, nada menos, perdeu a humanidade. Na hora que ele perdeu essa humanidade, se tornou capuz vermelho, o Jason Todd mostrou que realmente
Isso é perigoso. Você perder a sua humanidade é perder o seu caminho de amor, carinho, respeito, compreensão, e jamais compreendem o que é o ser humano. O ser humano tem que ser compreendido, se você fosse ver. Mas as pessoas não querem compreender o ser humano, querem atacar umas às outras. Como o Jason Todd faz, ele ataca toda hora um ao outro e depois eh, fica aliado do Batman. E quando fica aliado do Batman, ele percebe que tem que seguir um caminho diferente. E quando ele segue esse caminho diferente, faz os acontecimentos, ele percebe que o Batman estava certo, como um pai dele, pai adotivo dele. Vocês gostam de ver a humani o ser humano sendo mais humano ou sendo sem coração, como que acontece em muitas pessoas por aí, e na hora que você vai ver, você ajuda, 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 e na hora que você vai ser descartado, por causa que o ser humano tem que ser valorizado como ele é. O Jason Todd foi valorizado, e depois disso ele apanhou do Coringa e perdeu uma parte da memória, e depois foi recuperado essa memória, por causa que o Batman trabalhou para recuperar essa memória. E ele trabalha com as gangues de Gotham. E quem trabalha com gangue normalmente são pessoas que não têm coração, quem trabalha com tráfico. São pessoas que só querem saber da maldade, de fazer as coisas erradas. O mundo tá cheio de gente fazendo coisa errada. Tá cheio de gente que gosta de achar que é um coringa, que é um... Mas não, o mundo é pior. O mundo tem que ser mais compreendido, mais amoroso, e não tratar como se as pessoas como se fosse lixo, como se fosse sem valor. Por isso a gente tem que valorizar aqueles que nos valorizam, aqueles que nos dão o verdadeiro valor de amor, carinho, compreensão. Jason Todd, ele depois que recuperou a memória, ele percebe que ele não consegue ficar junto com o Batman de novo. Também ele prefere ficar independente, como Asa Noturna. Mas ele ajuda de vez em quando o Batman para resolver alguma coisa, alguma crise em Gotham. Vocês têm que encontrar pessoas que te compreendam, não que se tornem sanguinárias. E quando se tornam sanguinárias, você vai ver que a pessoa não tem coração, perdeu todo o sentimento, perdeu todo o valor interior, perdeu todo o carinho, tudo que você tinha. Isso mostra o Jason Todd. Aqueles que também são parte, que gostam de um Coringa, essas coisas, também perdeu a humanidade. Depois, o primeiro Capuz Vermelho se torna o Coringa, ele também perdeu a humanidade, perdeu a sanidade, perdeu tudo. A gente tem que pensar que a compreensão vai muito além disso. O Jason Todd mostrou isso. Então, vocês têm que pensar que não adianta você querer controlar tudo, por causa que e ser sem lei. Você perde a humanidade, perde o verdadeiro valor interior e as pessoas vão te jogando e vão te tratando mal. Tem pessoas que tratam mal mesmo você sendo boa, do outro lado, por causa que as pessoas não querem saber se você está bem ou não, querem que você faça as coisas. Você tem que valorizar quem te valoriza. Sempre pense isso. E cuidado com os Jason Todds que tem, cuidado com os coringas capuz vermelhos que tem por aí na sociedade. Esses que pegam pessoas para fazer maldade e entram em gangues. Não entre em gangues. Isso é perigoso para a sociedade, perigoso para você. Certo, pessoal do PG? Pensem bem antes de qualquer coisa. Certo? E muito obrigado.